Para tempo que vocês pegam um caderno. Eu só já está aparecendo aí para vocês, já que está gravando já. Todos deixa eu botar aqui a tela aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pronto. Bora nós. Bora, professor, cuida, deixa de conversar. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Vai aparecer agora. Pessoal, vocês conseguem ver a tela já do meu computador? Já está espelhando para vocês já? Já. Pronto. Todos conseguem ver bem direitinho, não é? Sim. Foi, bora nós. Vamos deixar. Professor, deixa de conversa e vamos para o que interessa. Com beleza. Vou aqui para a minha outra janela. Assim que alguém for começando a entrar, eu volto para a sala e a gente vai brincando assim, tá bom? Carregando. Pessoal, então tá aí, né, a apresentação do nosso módulo, né, do concurso para o Prefeito de Iguatu 2021. Esse é o nosso objetivo, sermos aprovados, sermos concursados. Se Deus quiser, vai dar certo. E nessa aula 2, né, que eu já apresentei um módulo, na aula 1 eu falei sobre números naturais, foi até as propriedades, né, nós tivemos até a parte de multiplicação, né, faltou a parte de divisão que eu vou apresentar hoje, porque até então não adianta eu chegar aqui e apresentar de qualquer maneira para vocês, tá? Ou eu chego aqui e apresento uma coisa que vale a pena vocês estarem aqui, ou eu nem faço a aula, né? Então vamos aprender bem mastigados os modelos, tá? Então na aula de hoje a gente continua falando sobre divisão, né? E eu também vou colocar, pessoal, a parte de potenciação, né? Professor, mas potenciação cai em concurso? Cara, é bom saber, tá? É bom a gente ter esse conhecimento. Se não cair, beleza, vocês já vão ter o conhecimento, tá? Se cair, estarei preparado, professor, né? Então, nessa aula, nós iremos abordar duas temáticas, né? Que é a parte de divisão e potenciação no conjunto dos naturais, que é o N, tá? E aí, meu nome é professor Carvelino, né? Professor de matemática e física, né? E estou pós-graduando em educação matemática, especialização. Bora lá. Então, isso daqui é da aula anterior, tá? Esses slides. Tudo da aula 1. Quem estava na aula 1 lembra, né? Do que foi cobrado. Muito, muito bom. Então, pessoal, vou passando aqui. Pronto, tem gente pedindo para eu aceitar. Tá? Vou tirar aqui a tela. A gente já cai na explicação, tá bom? Cadê o pessoal querendo entrar no moído? Então, beleza. Tem mais pessoas que conseguiram entrar. Então, a tela estava mostrando para todo mundo, né? Bora voltar para cá. Pessoal, se porventura eu parar de gravar a tela, vocês me avisem, tá bom? Alguma pessoa abre o áudio aí, pode parar a aula, tá? Pessoal, então beleza. Chegamos no módulo que nós queremos, né? Desse módulo 2, temos a parte 1 aqui. Professor, e essa parte 1 é o quê? O que é que nós vamos estudar hoje? Então, como eu mostrei para vocês, ó, nós iremos retratar, né, a quarta operação matemática, que é o quê? Que é a operação de divisão. Eu creio que para algumas pessoas, saber dividir é um pouco complicado, né? Por quê, professor? Porque eu tenho dois casos. Vocês vão ver que futuramente, mais para frente, peraí, escutei alguém aqui. Vocês vão ver que mais para frente, galera, nós teremos as divisões exatas, né? E as divisões não exatas. E aí, professor, como é que isso acontece, hein? Cadê? Professor,
Mas me diz uma coisa, por onde é que eu devo começar para eu entender a operação de divisão como um todo? Primeiramente, é bom que você entenda como é essa construção, né? Exemplo, do meu lado direito aí, né, vocês estão vendo que vocês têm esse quadro que fala sobre os termos da divisão. Primeiramente, que quando você pega uma operação de divisão, né, ela é uma fração. Professor, toda fração é divisão. É, certo, isso é verdade. Só que vamos aqui, ó. Primeiramente, vamos aprender do básico, assim como nós vimos lá na adição, que nós temos as parcelas, né? Temos a adição, soma o total. Lá na subtração, temos a minuendo, subtraindo, né? Temos resto, diferença. E aqui na divisão, nós também temos esses termos. Ah, professor, mas por que é importante saber os termos? Porque se a prova vier, vamos supor, com as nomenclaturas, e se porventura você não conhecer, fica difícil ler essa prova de matemática. É verdade, professor? Então vamos lá. Quando você pega uma operação de divisão, você tem ideia de que você vai estar quebrando uma certa grandeza em algumas quantidades. Professor, até onde eu sei, essa minha divisão é em partes iguais. É verdade. Porque até então, se não for em partes iguais, eu vou ter uma certa proporção, mas é algo para outra hora. Então vamos, aqui no nosso caso, a nossa divisão, né? Ela é uma operação em que você pega um certo número e divide em certas partes iguais. Ó, esse meu exemplo aí, eu coloquei 10/2 igual a 5. O que isso significa? Professor, significa que eu estou pegando o número 10, estou dividindo em duas partes iguais. Obviamente, eu vou encontrar o número 5. Mas também você pode pensar assim, ó. Quando eu pego 10 e divido 2, o que é que eu estou pensando? Eu estou procurando um valor que, ao multiplicar por 2, eu encontro quem? 10. Isso, professor, é verdade. Eu posso ver dessas duas maneiras. Por que eu posso pensar assim, pessoal? Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas, né? Você precisa da multiplicação, da multiplicação para resolver a divisão e divisão para resolver a multiplicação em alguns casos, tá? Aí, pessoal, aí é onde eu quero que vocês entendam a brincadeira aqui, ó. Professor, quando eu coloco 10/2 igual a 5, eu tenho que entender que esse meu 10, ele tem a função de ser o quê? O meu dividendo, né? Professor, e o 2 é o quê? É o meu divisor. O meu dividendo é o valor que eu vou pegar, que eu vou dividir. Agora eu vou dividir por quem? Por 2. Professor, então quer dizer que o 2, ele tem a função de quê? De divisor, que eu vou chamar de quem? De D minúsculo, né? O meu dividendo eu vou chamar de D maiúsculo, tá? E o 5 é o nosso quociente. Professor, qual a função do quociente de uma divisão? É ele que, quando eu multiplicar pelo divisor, eu vou encontrar o dividendo. Fala, professor, nem estava lembrado desses termos. Por que eu não estava lembrado, professor? Porque eu terminei meu ensino médio faz tempo, porque eu terminei meu ensino fundamental faz tempo, e faz tempo que eu estudei. Mas agora, vocês estão sabendo. E claro, pessoal, entenda, a divisão, essa operação pode ser aplicada nos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, e reais. Eu coloco números naturais pela sequência lógica de estudo, tá bom? Então, esta aula aqui seria para uma turma de sexto ano, vamos supor, tá bom? Então, do meu lado direito, eu tenho aí, né, termos da divisão. Professor, nessa divisãozinha, eu já coloquei até armado, né? Arma conta. Aí você coloca 10, né? Coloca a chave e coloca o 4. Ah, professor, 12 é o meu dividendo. O 4 é o meu divisor. O 3 é o quociente e esse resto é zero. Por que, professor, que o resto é zero? Me explica. E por que tu não colocou aqui no exemplo o resto zero? Não era obrigado eu colocar, tá? Mas poderia ter colocado. Então, quando você pega 12 e divide por 4, você pode pensar assim, ó. Qual é o valor que eu multiplico por 4 vai dar 12 ou chegue mais próximo? Professor, se for exato, eu tenho uma divisão exata. Agora, se o meu resto for zero, eu tenho uma divisão exata, né? Se esse resto não for zero, aí eu vou ter uma divisão não exata. Que nós vamos ver também esse tópico, tá bom? Eu acho que tem uma negada querendo entrar. Só um minutinho, tá bom? Pessoal, até o presente momento, tá dando para compreender, né? Inicialmente aqui, nesse meu slide 1,
Estamos vendo apenas o quê, professor? Apenas os termos, apenas a definição, o significado. Ó, então, se você... Vamos aqui para o nosso lado direito. Professor, quando eu pego 12 que divido por 4, eu vou lá na tabuada do 4 e vou procurar um valor que vou colocar lá no quociente que dê 12. Aí eu começo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, tá perto. 4 vezes 3, 12. Vixe, deu 12. Então, o cara que eu encontrei, que eu multiplico por 4 para dar 12, é o 3. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Pessoal, se deu 0 nessa sua divisão, você vai classificar como sendo o quê? Uma divisão exata. Professor, quer dizer que uma divisão exata é quando o resto é 0. Exatamente. Uma divisão dando 0, ela é exata. Então, vocês entenderam esse mecanismo de divisão? Se eu tenho 12 que divido 4, eu vou procurar um valor que, ao multiplicar por 4, dê 12. Esse meu cara é o 3. Por quê? Fui lá na tabuada do 3, do 4, e quando multipliquei por 3, encontrei o 12. Professor, é muito simples, ó. É verdade. Então, bora para cá. Vamos fixar essa nossa ideia. Professor, observa a igualdade. 63. Esse símbolo em 2 pontinhos aí, né? É o símbolo antigo para divisão, né? Ou mais moderno, dependendo do contexto. 63 dividido por 7 é igual a 9. Vamos responder. Pessoal, qual o nome da operação que nós temos aí? Qual o nome da operação? Professor, eu tenho certeza que a operação que eu estou usando aí é a divisão. Então, a resposta para a letra A é divisão, tá? Quando eu falo em operação, é o meio que você está utilizando, tá bom? Aí, beleza, professor, a divisão, acertei, vamos lá. E a letra B, como é chamado o 63? Professor, eu me lembrei aqui, ó, o 63, cara, se eu olhar para esse exemplo aqui, 10 sobre 2, eu vejo que ele é o meu dividendo. É, exatamente, pessoal. O 63 tem a função do dividendo. Olha aí, resposta da letra B, dividendo. Professor, beleza. Agora, o 63, ele divide o 7. Ah, então como é chamado o 7 nessa operação? Então, dentro da operação de divisão, ele é chamado de quem? De divisor. Exato. Recorda esse exemplo aqui, ó. Tá vendo onde é que tá o 2? Exatamente, pessoal. Ele é o nosso divisor. Ei, professor, e o 9, hein? Qual é a função do 9? Como é que ele é chamado? Pessoal, o 9 é o nosso quociente. Ah, professor, quer dizer que 63 é o dividendo, o 7 é o divisor e o 9 é o quociente. Professor, e cadê o resto? O resto é 0. Por quê? Porque se você dividir 63 por 7, se você for lá na tabuada do 7, quando o 7 multiplica por 9, dá 63. Ou seja, ela é uma divisão exata. E toda divisão exata, o resto é 0. Beleza? Professor, entendido, com sucesso. Pode passar o seu slide, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Acho que tem mais. Tá todo mundo. Tu botou isso no seu celular, foi? Pum. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar. Tan. Parece que tem alguém tentando entrar, pessoal. Só um minutito. Vamos dar buenas noites para essa pessoa aqui. Cadê? Eu falo até espanhol. O professor é meio bilíngue, viu? Cadê essa pessoa tentando entrar? Aê, menino. Menino devagar, viu ela? Então, bora nós. Aperte os cintos e vamos para mais um pouquinho. Professor, tu é muito doido. Pessoal, então chegamos nessa parte que eu falei para vocês já anteriormente, né? Os dois casos de divisão. Professor, mas por que tu fala tanto em divisão exata e não exata? Pessoal, nós já estamos fazendo o nosso pezinho de mesa, para quando chegar
em números racionais, menino, a gente está uma bala. Beleza, beleza, beleza? Então, vai lá, ó. Vai lá, vai lá. Pessoal, então quem não estiver achando a minha tela, vocês coloquem assim a tela da apresentação, porque como você vai aparecer dois professores Kai, tá? Aí vocês fixem aí essa tela, tá bom? Então vamos lá. Professor, que é uma divisão exata, hein? Quando você efetuar uma divisão, que nem eu já falei, e o resto da operação é o número zero, você vai classificar em quê, hein, professor? Ah, meu filho, é uma divisão exata, tu já explicou. Mais uma vez, toda vez que a divisão, quando você fizer e o resto der zero, tenha nem dúvida, é uma divisão exata. Professor, mas nem toda divisão vai dar resto zero, não. Tu tá sabendo, verdade. E se nesse caso ela não tiver resto zero, o que é que você vai concluir, caros garotos e garotas, que a divisão ela é não exata. Professor, mas por que tu fala tanto isso? Porque eu vou ter, pessoal, dízimas periódicas simples, compostas, certo? Eu vou ter uma diversidade de números racionais futuramente que eu tenho que ter esse entendimento, tá? É o que motiva. Vamos passar o slide. Aí, temos um monte de exemplos. Então, pessoal, nesse módulo aí, nesse slide, eu coloquei alguns casos em que a divisão ela é exata, tá? Então, como eu sei que efetuar uma divisão às vezes é bem complicado, vamos fazer de um por um aqui, tá? Vamos começar por 50 que divide 1. É o primeiro cálculo aí, ó. Então, relembra, professor, como é que eu faço uma operação de divisão, que eu não estou sabendo? Pronto. Quando você tem 50 que divide 1, o que é que você deve pensar? Bom, eu vou procurar um valor que ao multiplicar por 1, dê 50. Ora, então nesse caso, eu vou na tabuada do 1, professor. Aí eu vou 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4. Quando você ficar mais prático, tu já vai ter mais a noção mais rapidamente, tá? Então, nesse caso, eu coloquei o 50. Ah, menino, 50 vezes 1, 50. Ele vai lá para debaixo do 50. Aí você passa o traço e coloca o traço de subtração. 50 menos 50, 0. Professor, faço mais alguma coisa? Não faz nada. Quando a divisão dá resto zero, você para ali, tá bom? Final. Vamos para 50 que divide 2. Eu creio que deu para entender, né, pessoal? 50 que divide 1. Coloquei 50, multipliquei por 1, foi para lá. Simples, claro e objetivo. Ah, professor, agora tem qual? Agora você colocou 2. Agora, velho, agora ficou difícil. O que é que eu faço? Pessoal, do mesmo jeito. Tá? Eu acho que alguém está pedindo para ser aceito. Na próxima aula eu vou pedir para alguém criar um link. É porque o professor de história ficou um pouco doente, tá? Aí eu estava organizando com ele. Mas eu acho que já... Tá bom? Mas na próxima aula eu vou tentar colocar alguém para criar o link que já fica mais organizadinho. Mas enquanto vamos levando. Deixa eu ver aqui. Alguém pediu para ser aceito. Então vejamos, ó. Então nós estamos aqui praticando divisões. Professor, tu já fez 50 sobre 1. Foi. Agora, 50 sobre 2, o que é que eu devo fazer? Tu vai lá na tabuada do 2 e tu vai procurar um valor que ao multiplicar por 2, deu o número 50. Professor, eu comecei, ó. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, com toda a paciência do mundo, que eu tenho tempo, né? Agora, quando chegar no concurso, eu vou estar mais prático. E eu percebi que se eu multiplicar o 2 pelo 50, eu vou encontrar o próprio 50, né? Acho que esse negócio aí daqui vai dar 50. Não sei porque aqui colocaram 4, tá? Mas é para ser 50, tá bom, pessoal? Acho que foi um erro de digitação aí de onde eu peguei, tá? Então, ó, 25 vezes 2 dá 50. Aí para 50, 00, tá? Esse 4 aí não existe, não. Acho que foi um erro de digitação aí, tá bom? Então, compreendido aí. Quando você pega 50 e divide em duas partes iguais, cada pessoa vai ficar com 25
Ah, professor, muito fácil. Parece uma aula, né? Mas, claro, temos que atingir todo mundo. Se você é do ensino médio, fica aí, reforça sua base. Se você é do superior, reforça mais a base ainda. Se você é do ensino fundamental, vamos nós. Professor, agora eu vou dividir 50 em 5 partes iguais. Novamente, o que é que eu devo pensar? Tu vai procurar um valor que, ao multiplicar por 5, dê 50. Ou seja, eu vou lá na tabuada do 5, ó. Aí vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, né? Professor, vou passar o dia todinho. Se você quiser, vai. Mas, quando você tiver prático, né? Aí eu vou testar o 10, ó. Professor, 10 vezes 5, 50. 50 menos 50, 0, 0. Deu o resto zero, a sua divisão exata, e você pode parar por aí. Então, quer dizer, professor, que quando eu pegar 50 e dividir em 5 partes iguais, cada parte vai ficar com 10. Pronto, acabou a sua divisão. Ah, professor, parece coisa simples. É simples, divisão é simples, claro. Nesse nível aqui, né? Nesse módulo aqui, tem umas divisões mais complicadas. Mas é para outro episódio. Professor, eu vou pegar 50 e dividir por 10, né? Está embaixo do que nós fizemos agora. Nesse caso, eu vou lá na tabuada do 10, vou procurar um valor que multiplicado por 10 dê 50. Ó, professor. Professor, eu testei o 5, pois não é que deu certo. Por quê? Porque 10 vezes 5 é 50. 50 menos 50 dá 0. Olha, você pega o resultado e vai colocar embaixo do seu dividendo. Aí vai ficar dividendo menos o cara que você encontrou, né? 50 menos 50, 0, 0. Professor, deu 0. Divisão exata. Você vai classificar como uma divisão exata, né? Por exemplo, se tiver a questão assim, classifique a operação de divisão. Então, para eu saber o tipo, para eu classificar, eu tenho que efetuar a divisão, tá bom? Claro, classificar em exato ou exato, tem que especificar. Vamos para o nosso exemplo, 50 que divide 25. Professor, agora o negócio piorou, ó. É um número alto. Claro, cada vez que aumenta o número, fica mais fácil mesmo. Por quê? Tu vai lá na tabuada do 25 e procura um valor que multiplicado por ele dê 50. Pois não é que eu encontrei o 2? Professor, 25 vezes 2 é 50. 25 vezes 2 é 25 mais 25, que é 50. Ah, o valor que você encontrou vai para baixo do dividendo. Aí você faz 50 menos 50, 0, 0. Para. Stop. Beleza? Parou aí, divisão exata. Deu 0, 0, divisão exata. Professor, vamos para agora 50 por 50. Ah, mais fácil, né? 50 que divide 50, eu vou testar o número 1, professor. 1 vezes 50, 50. 50 menos 50, nada. Pronto. Então, esses 6 casos que eu coloquei aqui para a gente, uns casos simples, né? Mas que dá para quem não lembra, né? E quem tem dificuldade na operação de divisão, né? Saber como é que funciona essa operação, tá? Então, esses 6 exemplos que eu passei aqui para vocês, que nós estudamos, foi de divisão exata, que é quando a divisão dá resto 0. Beleza. Professor, passa aí agora. Professor, e quando não é exato, como é que acontece? Bom, e eu já falei, uma divisão não exata é quando o resto não é 0. Olha esse exemplo. Eu tenho 17 que divide 5. Como eu já sei o funcionamento da operação de divisão. Se eu tenho 17 que divide 5, o que é que eu tenho que saber? Como é que eu devo pensar? Deve pensar assim, ó. É um valor que, ao multiplicar por 5, deu 17 ou mais próximo. Não pode passar. Olha a regra. É um valor que, multiplicado por 5, dê o próprio 17 ou chegue bem próximo. Professor, comecei a testar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Opa, o 4 eu não posso porque passa do 17. Mas o 5 vezes 3, menino. 5 vezes 3, professor, dá 15. O 15 que você encontrou vai para debaixo do 17, né? E você faz a diferença.
17 menos 5 dá 2. Quem quiser fazer, faz assim, ó. 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Professor, o resto deu 0. O que é que eu faço agora? Nada. Claro. Se for só para classificar, você já para aí. Mas quando chegar em números racionais, aí eu vou querer que você classifique em decimal exato ou decimal não exato, né? Já tem uma continuidade dos conteúdos, ó. Mas nesse caso, como é só para classificar, até aqui já tá bom. Até aqui você já sabe que é uma divisão não exata, pois o nosso resto da operação foi o número 2. Então, por aí você já para, tá bom? Então, um exemplozinho bem simples, né? De como descobrir uma divisão não exata. É quando o resto não é 0. Beleza? Beleza, professor. Passe. Pronto. Agora a gente chega no nível máximo, né? Nível máximo que eu falo, entre aspas, porque isso aqui pode piorar, mas já está no nível bem acentuado. Pessoal, nós temos expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Como nós já terminamos a parte de divisão, agora eu posso cobrar, né, uma expressão numérica, né, que são vários números fazendo uma relação de multiplicação, divisão, parênteses, né, fazendo uma relação que você tem que descobrir o valor final. Sempre é isso. Professor, agora a minha expressão numérica ela fica mais legal. Por quê? Eu vou ter a operação de adição, a operação de subtração, a operação de multiplicação e de divisão. Eu vou aceitar Cida, que Cida está aqui tentando entrar. Deve ter chegado agora. Pessoal, se vocês não tiverem entendendo, vocês podem perguntar. Esse é o momento, tá bom? Professor, está muito fácil. É verdade. Então, vejamos, ó. Quando nós temos essas 4 operações, entre aspas, dominadas, né? Temos elas já sob nosso controle. Aí vem essas expressõezinhas, ó. Professor, mas é o seguinte, eu não vou sair resolvendo de qualquer maneira, não, expressão numérica. É verdade, você não vai sair. Existe uma ordem, né, de superioridade. Existe aí uma hierarquia entre as operações. Ou seja, primeiramente, quando eu pegar uma expressão numérica, tá? Eu vou resolver multiplicações e divisões. Professor, mas quem tem mais poder, vamos brincar assim, entre a multiplicação e a divisão? Nenhuma das duas. Se você tiver multiplicação e divisão, você resolve pela ordem, tá? O que aparecer primeiro. Não existe. A divisão não é superior à multiplicação e nem mesmo a multiplicação é superior à divisão, tá bom? Mas, claro, em relação à adição e subtração, elas são mais fortes, tá bom? Então, quando você pega uma operação de, sei lá, uma expressão numérica envolvendo essas 4 operações, tu resolve logo a multiplicação, dependendo da ordem, né? Depois vai para a divisão, adição e subtração, beleza? Professor, mas e se tiver os símbolos, parênteses, colchete e chave? Lembra da nossa aula passada, né? Primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves, tá bom? Professor, eu vi que tu colocou um exemplo aí bem massa, ó. Tu colocou assim, ó. Colchete, abre colchete, né? Depois abre parênteses, aí 18 mais 3 vezes 2, fecha parênteses, aí tu tem uma divisão por 8 fora, mais 5 vezes 3, fecha colchete, né? E tu tem divisão por 3 fora. Menino, botou, foi para, né? Um caldo bem grosso. Não, fácil. Tu lembra da nossa observaçãozinha aí, né? Da ordem de hierarquia que eu devo resolver? Logo, o que é que eu vou fazer? Eu começo reescrevendo o meu colchete, eu abro parênteses, né? O 18 eu vou só repetir, porque ele está só somando. Agora, no 3 vezes 2, que está em vermelho, eu vou resolver. 3 vezes 2, 6. Eu já mudo, eu já substituo, né? Então, o resultado de 3 vezes 2, eu vou colocar. Vai ficar o quê? Vai ficar 6. Aí você repete tudo, tá? Percebe que eu estou resolvendo o quê? O que está dentro do parênteses e o que está primeiro, que é a multiplicação. Muito massa isso. Pronto. Vou para o próximo passo, né? Abre colchete, né? Parênteses. Agora, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, né? 18 mais 6 vai dar 24.
pela ordem de superioridade, eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, 18 mais 6 vai dar 24. Então, o que está em amarelo é o nosso resultado já, tá? Eu acho que tem mais, só uma pessoazinha. Sei que é complicado algumas vezes, mas é bom entender essa parte de expressão numérica, tá bom? Vai ficar cansativo não, porque é só até 9 horas. Eu sempre gosto de cobrar assim, pessoal, somente 1 hora de aula, porque eu sei que matemática, depois de 1 hora, começa a ficar chato, né? Perde a graça aí. Então, beleza, né? Então, vocês já sabem essa ordem, né? Então, o professor deu 24, e aí o resultado você colocou fora, né? Aí ficou 24, que divide 8, mais 5 vezes 3, tá? Professor, e agora? O que é que eu resolvo primeiro? A divisão ou a multiplicação? Você que sabe. Mas, claro, como eu tenho uma ordem aí de divisão, né? Eu vou pela ordem. Então, como apareceu primeiro uma divisão, então vou resolver ela primeiro, tá bom? Aí, 24 que divide 8, tem um valor aqui multiplicado por 8 dá 24. O 3. Repete o sinalzinho de mais, com cuidado, né? E 5 vezes 3 vai dar 15. Lembrando que nós temos ainda um sinal de divisão fora, tá bom? Agora sim. Resolvo o meu colchete. 3 mais 5 vai dar 18, né? E lembrando que tinha uma divisão por 3 fora. Divide 3 vai dar 6. Tá certo? Então, beleza. Então, eu consegui resolver o quê, professor? Uma expressão numérica, cara, com as 4 operações, ó. Eu tô craque, viu? Entendeu? Então, cada vez mais que os conteúdos vão sendo apresentados, mais ferramentas vocês terão, tá, na bagagem de vocês. Deu para entender? Vocês estão mais ou menos aí caladinhos, mas eu creio que se vocês não tiverem sabendo, vocês podem perguntar. Professor, não entendi. Liga o microfone e pode pedir que eu repita tudo novo, tá bom? Então, dado esse slide, dada essa compreensão em expressões numéricas com as 4 operações, que é multiplicação, divisão, adição e subtração, podemos passar. Vamos lá. Professor. Parece que o senhor não gosta de brincar, não, né? Tá aí. Peguei uma expressão numérica um pouquinho mais longa, mais extensa do que aquela, né? Então, dada essa expressão numérica aí, você já cai logo em cima da ordem, né? Dessas observações aí do lado. Então, aí você tem o quê? Tem colchete, né? Abre colchete, abre parênteses, né? Tu tem 3 vezes 7, mais 9, fecha parênteses, mais, aí a parênteses, mais 9, que divide 3, né? Fecha parênteses, fecha colchete, menos a parênteses, 6 mais 2, fecha parênteses, vezes 5. Pessoal, é que não eu falo para vocês, né? Quanto mais vocês praticam, mais vocês ficam práticos, né? Mais craques naquilo que vocês fazem. Então, o que é que eu posso perceber aí? Primeiro eu vou resolver o que está dentro de parênteses, mas eu tenho 3 parênteses. Então, eu vou resolver o que é multiplicação e divisão. É verdade, ó. 3 vezes 7, 21. Já aparece o 21. Aí você repete o 9, mais, né, 7, mais 3. E esse 3 veio de onde, professor? Eu dividi 9 por 3, ó. Ah, tu tá seguindo aquela regra lá. Multiplicação, divisão, exatamente. Eu tô seguindo a regrinha das notações, das 4 operações, tá? Aí tu repetiu o sinal de menos, não foi? Foi. Aqui, o que é que eu faço, professor? Parênteses. Resolve o que está dentro do parênteses. 6 mais 2, 8. Repete o que está fora. Ixi, professor, mas é fácil. O que é que eu faço aqui agora? Resolve o que está dentro do parênteses. Pois bora. Eu tenho 21 mais 9. É igual a 30, professor. Repete o sinal de mais que está entre os dois parênteses, né? 7 mais 3 dá 10. Professor, olha aí como eu tô craque, ó. Eu já resolvi o que está dentro do parênteses. Mas, professor, eu não posso resolver o que está fora, não? Pode. Ó, repete o sinalzinho de menos, né? Como aqui é uma operação de multiplicação, então vocês, meus filhos, eu sou mais velho que eu, né? Vocês, com certeza. Resolve, né? 8 vezes 5, 40. Ah, professor, eu já sei a charada. Primeiro, eu vou resolver os parênteses. Multiplicação, divisão, né? Pronto, pode mandar 10. Aí o que é que acontece? Tu vai resolver agora o que está entre colchete, né? 30 mais 10,
40. Repete o que está fora, que era menos 40, né? 40 menos 40 dá zero. Pronto. Você resolveu uma expressão numérica bem legal, usando o quê? Essas informações aqui. Quais informações, professor? Da ordem de resolução. Parênteses, colchete e chave. Multiplicação, divisão, adição e subtração. Tá bom? Beleza. Deu para compreender essa lógica aqui? Se alguém não entendeu, pode me perguntar que eu explico de novo, tá bom? Sempre segue essa ordem que vocês terão sucesso, com certeza. Professor, mas eu sei que não é só assim. Eu sei que quando envolve a divisão e multiplicação, né, eu tenho que saber os casos particulares. É verdade. E esses casos particulares, pessoal, que eles gostam de cobrar em prova, com certeza. Exemplo, as propriedades, cai muito, cai muito. Professor, o que é que eu tenho de importante na multiplicação, para eu ficar atento, hein? Muito simples, ó. Qualquer número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Eu coloquei N aí para dizer que é um número natural qualquer. Ah, professor, então se eu pegar 1000 vezes 1 vai dar o próprio 1000. É. Então, para todo caso, se você pegar qualquer valor, qualquer número natural, inteiro, vocês vão ver que isso aqui é para todo caso. Quando eu multiplico por 1, vai dar o próprio valor. É. Professor, e quando eu multiplico por 0? Exemplo, eu tenho 5 vezes 0. Dá o quê? Dá 0. Ah, então quando eu pego o número natural e multiplico por 0, vai dar 0. Relembrando, qualquer valor, qualquer númerozinho, multiplicado por 1, vai ser ele mesmo. Já qualquer número multiplicado por 0 é o próprio 0. Professor, multiplicação, ó, entendi direitinho. Agora vamos para a divisão. Divisão tem que ter mais um cuidado só nesse segundo caso aí, ó. Professor, é o seguinte, ó. Se eu pegar qualquer valor e dividir por 1, vai dar ele mesmo. Professor, 2 sobre 1, 2. 2 que divide 3, 3. Ah, 1000 que divide 1, 1000. Então, se você pegar qualquer divisão por 1, vai ser o próprio valor, tá bom? No nosso caso, se você pegar qualquer número natural e dividir por 1, vai dar o próprio natural, tá bom? Professor, agora tem um caso, menino, que é alvo de briga na matemática. Porque é um caso mais particular, mas vocês podem compreender que isso aqui é verdade, tá? Pessoal, o que é 10 sobre 0? Vamos supor, se eu pegar 10 e dividir para 0. Professor, mas hoje, dividir por 0 não existe, não. É complicado. É verdade, pessoal. Se você pegar qualquer número natural, inteiro, racional e irracional, e tentar dividir por 0, não existe. Não é 0. Cuidado, tá? Agora, se você tem 0 que divide 9, aí já é outra coisa. Ou melhor dizendo, você nunca pode ter o 0 no seu denominador, né? Que uma divisão é uma fração, né? Vocês estão sabendo disso. Melhorar a linguagem. Nunca divida por 0 no denominador. Se você tentar fazer isso, tu está fazendo o quê? Uma indeterminação na matemática, tá bom? Prestem atenção nesse caso aqui. Isso aqui é importante, tá? Tentou dividir por 0, tu para. É indeterminado, é inexistente esse cálculo, tá bom? Vocês conseguiram entender? O lado da multiplicação, né? E o lado da divisão. Vamos relembrar. Qualquer valor que multiplica por 1 é ele mesmo. Qualquer valor que multiplica por 0 é o próprio 0. Já na divisão, se você pegar qualquer valor, qualquer natural, dividir por 1, vai ser o próprio natural. E se você pegar um natural e tentar dividir por 0, porra, sai daí, é pegadinha, fuja. Não existe, é indeterminado, tá bom? Então, eu creio que com isso vocês já estejam, né, bem capacitados, né, para esse módulo, tá? Vamos botar mais alguma pessoa para dentro da casa. Ah, menino, cuida, quem é? Pessoal, até agora tá dando para entender? Tá fácil, tá dando para relembrar os conceitos de vocês? Entendeu? Vamos lá nós. Sei que a aula é tarde, um pouquinho tarde. Muitas pessoas chegam do trabalho cansadas aí. Tem casa, né? Tem tudo, mas vamos lá. Então, eu vou passar aqui, ó. Tá quase acabando, tá? E não falei para vocês, tá? Eu não gosto de cobrar muitos conceitos, muitos conteúdos, porque senão a aula fica pesada e a gente não consegue aprender nada.
É melhor um pouco bem feito do que muito mal feito, né? Pessoal, aí vem uma coisa que você já deve ter ajudado muito na escola, que é a operação de potenciação. Ah, professor, potenciação é massa, eu gosto. Professor, mas por que tu colocou potenciação? Porque fácil, claro, objetivo, ó. A potenciação, ela é uma operação que ela está diretamente ligada com a multiplicação. Professor, o que é que eu devo saber dessa certa multiplicação? É que é uma multiplicação em fatores iguais. Ah, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Quando você tem esse caso aí, pessoal, vocês nem podem nem estar percebendo, mas ali você tem um caso de potenciação. Ah, professor, então quer dizer que a potenciação é uma operação de multiplicação com fatores iguais. Isso, né? Os fatores são aquilo que nós estamos multiplicando, tá bom? Coloquei até esse exemplo aí para vocês, ó. 5 vezes 5, ó, eu já coloquei até aí, ó, é 5 elevado a 2. Eu já até coloquei como se lê, mas eu vou explicar para vocês por que é 5 elevado a 2, ó. Então, 5 vezes 5 é 5 elevado a 2. Como é que eu leio isso aí? É 5 elevado a 2, 5 elevado à segunda potência, né? Professor, mas se eu tiver 3 vezes 3 vezes 3? Ah, isso aí é 3 elevado a 3, tá? Como é que eu vou ler isso aí? 3 elevado a 3. Professor, mas quando tu coloca 5 elevado a 2, 5 e 3 elevado a 3, tu tem que explicar isso aqui primeiro. É verdade, ó. Eu já sei o que é uma potenciação. Eu estou explicando potenciação porque ela está diretamente ligada à multiplicação. Só que, para eu entender uma potenciação, eu tenho que entender como é a sua estrutura. E nem na divisão, ó. Quando você pega 3, né, e esse 2 na parte superior igual a 9, nós temos alguns nomezinhos, né? Esse 3 na parte de baixo, eu vou chamar de quê? Base. E esse 2, professor, qual a função dele? Qual é o nome dele? Expoente. E o meu resultado é a potência. E tudo isso aqui é a potenciação, né? A operação que rege isso aqui é chamada de potenciação, tá? O maior número, né? O cara que está na parte inferior é a base, e o númerozinho menor que está na parte superior, chama de quê? De expoente, beleza? Eu creio que tem algumas questões aqui, ó. Deu para fixar o que é base, o que é expoente e o que é potência, né? Como você já me conhece, eu sempre gosto de colocar alguns exemplos, né? Vamos fixar com esse exemplo aí, ó. Tu tem 2, né? Aí tem esse símbolozinho de elevado, tem um 2 igual a 64. Então, responda. Qual é a base? Quem é a base desses 3 números aí? Professor, pensando bem aqui, comparando com esse exemplo aqui, ó, eu acho que o 8 é a base. É verdade. Então, a letra A pergunta qual é a base. Qual a base? É o número 8. Professor, a letra B pergunta qual é o expoente. Quem é o meu expoente aí? É o 2. Ah, professor, beleza. E qual a potência? É o 64. Então, nessa operaçãozinha de potenciação, pessoal, nesse exemplo aí, a minha base é 8, tá? O meu expoente é o númerozinho 2, e a minha potência é o número 64. Conseguiram fixar essa ideia? Tranquilo, tá? Então, relembrando, ó, base, expoente e potência, tá? Coloquei um exemplo para fixação dessa ideia. Então, ó, agora vamos formar a potência, né? Vamos dar a potência desse cara aqui, tá? Ou escreva na forma de potência. Pessoal, quando eu tenho na letra A, eu tenho 6 vezes 6 vezes 6. Eu vou escrever isso aí como? Eu não quero o resultado da potência, tá? Só quero na forma de potência. É alguém tentando entrar. Como é a forma potência de 3 elevado a 3? Isso aí, professor, para mim, é o seguinte, ó. É 3 elevado a 3. Por quê? Tu tem quantos 6 aí? Iguais. Hein? Eu tenho 3, professor. Eu tenho 3 6. Então, eu tenho 3 6 fatores iguais. Então, tu vai reescrever o 6 como sendo a base, né? E a quantidade de vezes que o 6 aparece vai ser o meu expoente. Ah, então a resposta da letra A. 6 elevado a 3, tá? Professor, a letra B, como é que eu vou escrever?
Professor, eu tenho 2 noves. Como é que eu faço? É 9 elevado a 2. Esse meu 9 vai ser a minha base e o meu expoente vai ser a quantidade de vezes que eu vejo 9. Então, 9 elevado a 2. Pronto. E a letra C, professor? Eu vejo 5 números. Eu vejo 4, né? 4 números 5. Ah, então quer dizer que o 5 vai ser a minha base, né? E a quantidade de vezes que o 5 aparece vai ser o meu expoente. Isso. Então, na letra C, você vai ter 5 elevado a 2, ou 5 elevado a 4. Eu só quero isso para você, só quero que você escrevam assim, tá bom? E na letra D, professor, tu colocou A, vezes A, vezes A. Ela vai é brincadeira, né? Eu entendi a matemática até não misturar com as letras, mas é necessário a gente aprender o uso da álgebra, tá? Mas é a mesma coisa. Se você tem A vezes A e vezes A, você tem um A quantas vezes? Professor, tem um A 3 vezes. Ah, então o A vai ser a minha base, né? E a quantidade de vezes que ela aparece vai ser o meu expoente. Resposta, A elevado a 3. Show de bola. E aí, temos para a gente calcular essas potências, ó. Entenda, uma coisa é escrever a potência e outra coisa é resolver. Resolver, eu quero saber o valor, né? Professor, quanto é 30 ao quadrado? É o quê? É 30 vezes 30. 30 vezes 30, 900, né? Então, a resposta da letra A é 900. Mas se você quiser colocar para você entender como é o funcionamento, você coloca assim, ó. Isso aqui é igual a 30 vezes 30, que 30 vezes 30 é igual a 900. A letra B, você tem 10 elevado a 3. Professor, isso é 10 vezes 10 vezes 10. Cuidado, não é 30 vezes 2, não é 10 vezes 3. É 30 vezes 2, é 30 vezes 30. Aqui na letra B é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, a resposta da letra B é 1000. Professor, e na letra C vai dar o quê? 5 elevado a 4, né? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 4, 125. 125 vezes 4 vai dar 625. Então, você escreve como se lê, né? Que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Depois você resolve. Professor, e quanto é 1 elevado a 1000? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1000 vezes. Não importa. Se você tem a base sendo 1, é sempre o próprio 1. Bom? Fácil, né? Temos os casos importantes. Temos os casos importantes, ó. Sempre que você tiver o expoente 1, independente da base, vai ser o próprio valor, tá? 2 elevado a 1 é o próprio 2. Professor, e quando o expoente ele é 0? Isso mesmo. Agora você tem que fixar. Isso aqui é convenção matemática, tá? Se você tiver 1000 e você eleva a 0, vai dar 1. Professor, então qualquer número natural elevado a 0 é 1. E qualquer natural elevado a 1 é ele mesmo. Isso aqui é importante demais. Tá? Muitas pessoas confundem esses dois conceitos aqui e acabam trocando as ideias, tá bom? Toda base elevada a 1 é ela mesma. E toda base elevada a 0 é o número 1, certo? Temos aqui, para a gente calcular, para a gente fixar essa ideia. A letra A, 6 elevado a 0. Professor, já sei da regra. Qualquer valor elevado a 0 é 1, tá? Então, 6 elevado a 0 é 1. Resposta da letra A, 1. E na letra B, professor? Ah, professor é legal, colocou para a gente comparar. 6 elevado a 1, pessoal, é o próprio 6, porque qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo. Letra C, 62 elevado a 0. Professor, não tem nem medo. Eu já chego logo falando assim, ó, é 1. Pode ser 1000 elevado a 0, é 1. Pode ser 1 bilhão, é 0, é 1. Tá falando 0, tá vendo? Então, qualquer valor elevado a 0 é 1. Na letra C, 105 elevado a 1. Vixe, professor, essa base é alta, não importa. O que manda é o expoente, tá? Então, 105 elevado a 1 é o próprio 105, tá? Isso aqui é importante, pessoal. Lembrando que é a base da matemática que faz a diferença, tá bom?
Então, temos aqui alguns corpos a fixar, né? E aqui alguns problemas que eu vou repassar no final do módulo completo, tá bom? Então, ó, a nossa aula de matemática, ela se encerra nesse slide, né? Como eu sempre falo assim, ó, a gente tem que aprender a saber trabalhar com todo mundo, tá? Posso fechar aqui? Vou fechar, viu? Fechar esse slide para fazer as considerações finais. Você deve estar se perguntando assim, professor, a aula foi muito básica, né? Mas, pessoal, entenda, tem pessoas que realmente, quando estão distante dos estudos, que começam a trabalhar, né? Se lá tem filhos, né? A tendência é esquecer dos conceitos, né? E essas pessoas não podem ficar de fora em nenhum momento. Tá? Eu já trabalhei com EJA, né? Pessoas que já estão há muito tempo fora do ensino, e quando essas pessoas aprendem, cara, é muito massa, né? Exatamente, a Vanessa Souza, né? Eu trabalhei lá no Adalto com a questão de EJA, e quando você vê essa pessoa aprendendo, cara, é muito massa, né? Então, tem que saber trabalhar com quem estudou faz tempo, também tem que saber trabalhar com quem já sabe e tem que aprimorar, tá? Se o professor consegue unir essas duas esferas aí, cara, tá de parabéns. Mas, claro, exemplo, o Pedro deu uma aula de raciocínio lógico, pessoal de ensino médio superior, aula top, tá? E eu venho com essa aula de matemática básica para resgatar a matemática básica no coração de vocês. Vamos quebrar esse coração de gelo para matemática e vamos aprender, tá? Chegar no... ou que tenha matemática ou não nessa banca aí, mas vamos estar preparados, tá? Tem que aprender para saber. Se vai cair matemática ou não, eu não sei, tá bom? Mas aprendo para estar preparado, tá? Então, essa foi a nossa humilde aula de hoje, tá? Eu não gosto de estender a aula, para que não fique cansativo, porque eu sei que quando passa de uma aula, menino, dá vontade de correr. Eu sei, na escola era assim, não era não? O professor tinha 2 aulas seguidas. Vixe, Ave Maria, lá vem aquele homem de novo, né? Aí dá logo vontade de fechar os cadernos, né? Inventa de beber água e ir ao banheiro. Professor, vá ao banheiro. Aí passa uma hora só lá fora. Então é isso, ó. Dada essa aula de potenciação, né? Eu já começo com números inteiros, tá? E números racionais, tá? E números racionais. Aí sim, pessoal, aí sim. Quando eu começar com números racionais, foi que nem o nosso colega falou aí. Menino, aí vem porcentagem, aí vem questões de concurso, que é uma beleza, tá bom? Mas enquanto isso, vamos esperando. Vocês conseguiram entender a aula de hoje? Desculpe tirar o tempinho de vocês aí, essa hora, tá? Mas vai valer a pena, tá bom? Então, muito obrigado pela grande presença de vocês. Quem tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Eu estou aqui à disposição. Lembrando que essa aula aqui vai ficar gravada. Valeu, Aparecido. Vamos buscar aprender sempre. Lembrando que essa aula aqui vai ficar gravada, tá? O pessoal que não pôde estar aqui vai poder acessar quando quiser, tá? Lembrando que o material de aula já está no grupo, tá? Pessoal, eu não sou de português, mas eu vou elaborar um simulado de português também, tá bom? Meu simulado de matemática, o pessoal detonaram aí, velho. Detonaram. 10, 9, galera, aí. Bota é pra arrochar, tá bom? E com relação de história da matemática, se o professor de história não vier, eu dou essa aula. Que a gente é desenrolado e é para desenrolar mesmo. Bom, beleza? Então, pronto. Vamos encerrar essa nossa humilde aulinha aqui. Vou parar de gravar, né? Eu acho que até o computador tá vala. Não vai parar mais, não, é? E vamos nós dormir. Já tá bom.